Bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre o comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Correa. Eu sou a Gisele Oliveira. E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. O poeta inglês Alexander Pope disse que feliz do homem que não espera nada, pois nunca terá desilusões. Se a ilusão é a mãe do sofrimento, o único caminho para uma vida feliz seria fugir ensandecidamente das expectativas. Mas será que é possível viver no mundo sem esperar coisa alguma? Será que podemos viver uma vida inteira sem nenhuma desilusão? E quando as expectativas são assassinadas pela realidade, para onde a gente corre? A vida depois da desilusão? E aí, vamos começar com o significado de expectativa, como boas psicólogas que somos? O dicionário define expectativa de 3 maneiras, principais. É a situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido, Então a gente espera algo que a gente sabe que vai acontecer ou que a gente sabe quando vai acontecer. 2, que é a esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas, Quando a gente tem esperança de acordo com aquilo que a gente acha que deveria acontecer. E 3, que é o estado de quem espera um bem que deseja e cuja realização se julga provável. Ou seja, nenhuma evidência clara de que vai acontecer, né? Não, é a espera por algo que a gente acha que vai acontecer, a espera por algo que a gente acha que deveria acontecer, a espera de algo que a gente sente que prometeram pra gente, ou que a gente sabe que prometeram pra gente, e que a gente acha que é provável que aconteça, Então, a expectativa, ela não é baseada em fatos nem evidências, ela é a espera baseada nas percepções que a gente tem sobre o que deveria acontecer, Não importa quanto eu acredito naquilo tão piamente, né? Isso. Vamos lá. Às vezes também, quando a gente pensa na palavra expectativa, isso sempre está muito remetido a uma questão, às vezes, de futuro, mas não necessariamente. Às vezes você pode ter expectativa de um sentimento que alguém está tendo por você, de alguma interpretação que você fez, enfim. E não necessariamente de uma coisa que só está no futuro, mas às vezes a gente tem algumas expectativas irreais de coisas que estão acontecendo no momento, né? Por exemplo, Exatamente. Sei lá, um exemplo dentro de uma organização. Quando eu tô no trabalho e eu chego com o meu gestor, às vezes eu tenho uma expectativa que o gestor tá me tratando de um jeito X, PTO, e eu tô criando toda uma realidade em cima disso, e na verdade ele só tá falando comigo de um jeito porque ele tá de mau humor naquele dia, ou porque aconteceu alguma coisa com a esposa dele, entende? Aí eu vou lá, eu crio toda uma situação que nada tem a ver com o que efetivamente está acontecendo. Ou, por exemplo, num relacionamento. Eu vou e eu crio uma realidade. Eu crio, sei lá, que o meu namorado vai. Ele ele tá me tratando de uma determinada forma, porque no passado o meu pai tratava assim. E aí eu vou lá e eu crio toda uma situação, eu começo a agir com ele de uma determinada maneira, no presente, porque eu gerei uma expectativa irreal. entendi. Uma questão da realidade, né? Uma visão distorcida da realidade de acordo com o meu histórico de vida, de acordo com as situações pelas quais eu vivenciei, que me dão essa visão distorcida, por exemplo. Baseado no meu Perfeito. desejo, Então, sei lá, eu tenho a Exato. expectativa de que o meu trabalho X, Y ou Z está sendo interpretado de tal maneira, sem considerar todos os elementos, sem considerar Uhum. necessariamente todos os dados de realidade, ou sem considerar a possibilidade de que outras pessoas vão interpretar de maneira diferente, e eu já começo a antever todos os louros que eu vou colher daquele trabalho, todos Uhum. os benefícios, sem considerar que é isso, Assim, existem outras expectativas em jogo também,
Exatamente, porque às vezes, quando a gente tem essa sensação que a expectativa ela só tá ligada a coisas que vão acontecer, a gente tá anulando que muitas vezes a gente tá agindo em cima de expectativa, né. Que às vezes eu tô agindo em cima de expectativa, sendo que não necessariamente a coisa vai acontecer ou tá acontecendo, sabe. É muito nesse sentido. Aquele Uhum. conceito horrorosinho, machista, que é o da friend zone, né, de que, o cara, ele vai ser bacana com a menina, justamente na expectativa de que ela reconheça que cara excelente ele é, e vai dar uma chance romântica para ele, como se ela tivesse a obrigação de retribuir, né, a gentileza dele, Uhum. considerando ele como um par romântico. Então o cara, ele se comporta exclusivamente baseado nessa expectativa, sem considerar que é um outro ser humano ali que tem outras percepções e que pode ou não estar interessada nele e tal, né? Mas se sentindo o direito de obter alguma coisa só porque foi bacana. E foi bacana só porque tinha expectativa de conseguir alguma coisa. Perfeito. Quando vocês falam bastante dessa questão de ser bacana, também do futuro, querendo ou não, né? E a Beatriz comentou do desejo, né? Me vem muito a questão em relação a somente também expectativas positivas, né? Então eu tenho, de repente, uma visão distorcida da realidade e a gente acaba tendo expectativas, geralmente, sobre coisas que eu gostaria que acontecesse e a gente acaba indo num viés de que é só positivo. Mas que tem também as expectativas, por exemplo, catastróficas, né? Que não Ah, a vida necessariamente a do gente chama ansioso. de. Exato, que não necessariamente a gente chama de expectativas, mas a pessoa ela tá o tempo todo ali na expectativa de que, por exemplo, algo de errado, né, vai acontecer, algo de muito ruim pode acontecer, enfim. Então tem esses dois lados da expectativa, né? O Uhum. aspecto, né, entre aspas, positivo, porque não é só isso, né? E esse aspecto também mais catastrófico, mais negativo, né? Que como quem vê de fora é como se a pessoa estivesse somente esperando coisas ruins, como se fosse pessimista, por exemplo, né? O tempo todo. Mas entra muito com o que a Ellen falou. Então, eu tenho essa visão muito distorcida dessa realidade. Então, eu sempre vejo muito nesse aspecto negativo. Então, as minhas expectativas acaba sendo também por esse viés negativo, por esse filtro Uhum. negativo de como eu levo a minha vida também, né? Isso até me lembrou uma história que eu ouvi de um influencer no Instagram essa semana, que ele fez um reparo odontológico. E ele contou que ele tinha muita vergonha do sorriso dele, porque quando ele era criança, ele foi brincar com o priminho dele, e o priminho dele acertou um cabo de vassoura na boca dele e quebrou alguns dentinhos da frente, né, que já eram permanentes. E aí, ele, na expectativa de levar uma bronca ou uma surra, ficou em silêncio, tipo, não abria a boca. A mãe dele só foi perceber 12 dias depois, e aí não dava mais para achar os pedacinhos de dente no lugar onde tinha quebrado, né? Na expectativa do pior acontecendo, acabou que o resultado foi ainda pior, né? E aí ele passou aí uma vida inteira sem sorrir para foto. E quando que a projeção entra nisso? Mas é que eu acho que quando a gente pensa em projeção, a gente está falando do tripé mesmo, né? De expectativa versus realidade versus o que a gente projeta no outro, né? Então, sei lá, vou voltar num exemplo de um casal, de novo, mas uma namorada espera, tem a expectativa, né? Que o namorado lembre da data de aniversário de namoro do casal, né. E aí a realidade é, putz, ele não lembra, né, ele não lembrou que no dia tal era aniversário de casamento. E aí ela projeta então, porque para essa pessoa, lembrar do aniversário de casamento significa alguma coisa muito importante. A partir do momento que o outro não tem essa mesma interpretação, ela projeta, porque ela tá colocando uma coisa que é dela no outro, e não necessariamente tem o mesmo simbolismo, né. Então eu acho que isso acaba sendo quase como um tripé mesmo. Eu desenho uma realidade, eu crio uma expectativa em cima de algo. Quando eu vou e confronto com o que efetivamente aconteceu, eu vou ali, eu coloco e eu deposito naquela situação tudo o que eu desejei. E se não veio como eu pensei, a interpretação vai estar totalmente ligada às minhas expectativas, porque foi aquilo que eu projetei,
né? Quando a gente pensa em expectativa, também é uma projeção, né? Algo que eu quero, que eu desejo que aconteça ou que não aconteça, e que eu tô colocando em cima ou de outro ou de uma situação, né? Eu projeto no outro também uma satisfação que não necessariamente é dele, né, minha. Ou às vezes nem numa pessoa só, ou numa situação também, Sim, né? sim. E aí eu acho que a vida acaba sendo muito desse tripé, né? O que eu espero, o que acontece e o que eu planejei, o que eu projetei em cima daquilo, daquela situação, né? Sim. E eu entendo que quando as coisas elas saem um pouco do que a gente planejou, né, quando que gera uma expectativa muito grande, em cima de algo, e aquilo não acontece como eu planejei, vem um sentimento muito grande de frustração, isso gera um sofrimento muito grande, né. E a gente sabe que às vezes tem pessoas que vivem muito mais em cima das expectativas, ali no fantástico mundo de Bob, né, do que efetivamente tentando confrontar com a realidade, né, tentar trazer um pouco daquilo que é fantasia, que é expectativa para o real, né, e acaba não aproveitando as situações como elas vêm, porque eu já tinha um ideal, eu já tinha um modelo ideal de como aquilo tinha que ser. Como não veio efetivamente da maneira como eu sonhei, como eu planejei, como eu esperei, aquilo parece que não é bom, né. Sim. Eu tinha expectativa de obter 100, né? Eu não consegui 100, eu nem reconheço os 20, os 30, os 40% que eu obtive. Eu só sei que eu não consegui 100. Então, as únicas possibilidades são o sucesso absoluto ou o fracasso absoluto, né? E aí viver por esses dois parâmetros é difícil pra caramba, né? Não ter um meio termo entre o 8 e 80. Pô, tem tanto número entre 8 e 80? Sim, com certeza. E geralmente infelizmente, na verdade, né? Geralmente e infelizmente é muito mais fácil acabar ficando mais esse viés negativo, e daí vem tanto essa questão do sofrimento, né? Porque fica se cobrando por uma porcentagem pequena do que não atingiu, ou que seja uma porcentagem grande, enfim, mas nunca está satisfeito com um X que tem alcançado. Então está sempre preso dentro desse ciclo do sofrimento, porque também está sempre preso dentro desse ciclo, por exemplo, da expectativa, né? A expectativa e a frustração aí andando sempre uma do ladinho da outra. Eu não sei se dá para ter expectativa sem ter frustração e se a gente se frustra muito se a gente não tem expectativa, né? Acho que elas são os dois lados da mesma moeda. É porque você lida com as tuas próprias e as dos outros, né? Como foi É. falado no início. Então, assim, quando uma pessoa, independente de qual tipo de relacionamento afetivo, no trabalho, enfim, não é sincero com aquilo que fala, com aquilo que promete, com aquilo que também diz do teu desempenho, por exemplo, ou de como foi o relacionamento até aqui. Então, quando a pessoa também não é sincera, que tipo de expectativa também você está gerando na outra pessoa? Mas eu acho que também a expectativa ela é inerente na condição de ser humano, né, a gente não consegue não existe possibilidade de você viver sem criar expectativa sobre as coisas, a questão é o quanto a gente consegue dosar, né, essa sensação, enfim, o quanto a gente consegue de realmente dosar para que não seja algo tão negativo, mas é inerente à nossa condição, né, desde que a gente começa a desenvolver, desde que os nossos pais descobriram que a gente que estavam grávidos, né, que a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela já criou um monte de expectativas sobre mim, né, sobre como eu ia ser, se eu ia puxar o olho dela, o cabelo do meu pai, enfim. Mais do que isso até, né? Porque a gente que nasceu, assim, a gente que é jovem e nasceu ali nos anos 80, não era em todo lugar que tinha Precisa falar o ano a que a gente década, né? nasceu. Não, a gente que é de 2000. Claro, a gente que nós bebês do novo milênio não tinha sexagem assim muito cedo, né? Quantos bebês, se eu não me engano, eu fui um bebê que só descobriram que era menina ali na hora da estreia. Verdade, Bi, mas no sentido de que, tipo, não tem como, a nossa condição de ser humano, ela tá ligada à expectativa, isso faz parte também de viver, Isso. viver é ter expectativa, né. Exato, É concordo. Expectativa basta ser humano, né?
Sim, agora, funcionando. como que você lida, por exemplo, com uma expectativa, né, sendo sua ou do outro, enfim, que não foi atingida? Aí isso diz muito da pessoa, né? Então, eu brinco bastante porque é uma questão bem interessante que é assim, eu sou, né, crianças brincando, né, eu sou o dono da bola, vamos jogar futebol, vamos brincar, vamos não sei o que lá, e aí eu não ganho, pego a minha bola e vou embora, né, a gente dá risada, a gente fala, ai, nossa, que criancice, mas infelizmente é o que a gente mais vê acontecendo com qualquer idade, né, então Chuta a assim, bola lá quando pra longe pra acabar com a brincadeira de todo mundo, né? cata o canivete, fura a bola inteira, sendo a bola do meu amigo, também, né, a É gente psicopata, amiga. Aí brinca. essa criança aí tem transtorno de conduta. Não queria falar nada, mas tem que preocupar. Né? Mas assim, então assim, como que a gente lida, né, com esse estado de eu tinha expectativas ou, né, me foram colocadas expectativas, enfim, e não foram atingidas. Como que eu lido com isso? Então, é bem isso que ele estava pontuando. Então, qual é esse equilíbrio que eu tô dando para minha vida? Qual é o tom que eu tô pintando a minha vida? Essas expectativas, por exemplo, porque hoje também fala muito sobre ser positivo, sobre pensar coisas positivas e ficar tudo dentro dessa coisa do positivismo, ok? Mas como é que eu lido quando algumas, aquilo que eu queria não aconteceu? Né? Quando a minha filha, menina, bonitinha, não é uma menina, é um menino, né? Também que quando a gente começa, né, sei lá, voltando à questão do desenvolvimento, da relação mãe-filho, pai-filho, enfim, é, vai muito também dentro de um ideal, né. Quando a gente já vive em cima de expectativa dos outros, né, no sentido de que quando a gente nasce, a gente já tem um monte de expectativa sobre a gente, e isso vai incutindo um modelo ideal. Então como que é a criança ideal? E o quão dentro a gente tá, dentro do que foi planejado, do que foi idealizado ou não. Aí esse ideal, ele acaba se tornando um modelo de certo e errado, né. E aí vem às vezes não só um sentimento de frustração, de sofrimento efetivo, mas também culpa, por não estar dentro daquele molde que a gente imaginou que os nossos pais queriam que a gente fosse. Às vezes é mesmo, né, às vezes a gente está bem longe do que os nossos pais idealizaram, e às vezes é a gente idealizando o que o outro idealizou da gente, né, e vira um miolo de gato muito delicado, né, que vira um monte de expectativa e pouco se trabalha com o que é real, com os fatos, né. E geralmente também é muito binário, né? Sempre um lado certo e um lado errado, né? Sempre muito peso dentro desse pensamento dicotômico. Não existe meio termo, né? E aí Uhum, vira de fato uma gaiola, né? A gente fica uhum. eternamente preso por essa dialética do capeta, em que a gente tentando interpretar a expectativa que o outro tem, a expectativa do outro vira uma ordem para a gente, e a gente tentando se conciliar com dar ou não dar conta da expectativa do outro. É tudo muito sufocante, né? Muito claustrofóbico. E aí fica uma sensação de falha, né. Nossa, gente, o tempo todo eu tô falhando, porque eu não tô sendo nem o que eu acho que as pessoas querem que eu seja, e nisso eu me perdi. O que que eu quero que eu ser? O que que eu quero ser? Quais que são as minhas expectativas efetivas mesmo, né. É realmente muito sufocante e muito tem tanta acaba tendo tanta possibilidade que a gente se perde no que é real, no que é do outro, no que é meu, né. E é por isso que a adolescência é uma fase tão complicada, né? Não, Assim, acho que se não nem só bastasse adolescente. se não bastassem os hormônios, ainda tem todo esse aspecto de expectativa mesmo, né? Não só adolescência, né? Embora ela comece ali já com 12, 13 anos, mas assim, é isso, né? O que que eu quero, afinal, né? Quem sou eu nesse mundo? E aí, quando você começa a se distanciar dessa visão túnel, né, que os pais têm sobre a vida do filho, a família, enfim, todo mundo, a vida do filho, a vida daquela pessoa, é um momento muito angustiante para o adolescente, é um momento também sofrido, querendo ou não, para esses pais, né, quando não atende a expectativa deles, né, aí a gente não vai nem entrar em quais são, porque existem 10 milhões, Uhum. mas é um momento muito complicado, muito sofrido, né, dá para compreender esse distanciamento, né, esse sofrimento ali.
E até expectativa negativa mesmo, né? Essa noção, as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que fazem parte dessa história original, né? As figuras parentais e quem estava ali por perto, esperando o pior de um indivíduo, né? E é muito difícil lutar contra essa expectativa do pior, né? Assim, estão sempre esperando que eu seja menos, estão sempre esperando que eu seja pior. E aí, como é que eu, né, enquanto indivíduo vulnerável diante dessas pessoas, consigo lidar com essas expectativas que são tão negativas, né? É verdade. E isso, né, não fica só dentro do seio familiar. A gente que vai carregando isso, seja para o mundo acadêmico, nos relacionamentos, no trabalho, é sempre toda essa questão de performance, de quem eu sou, o que eu entrego, sucesso, enfim, as expectativas que a gente cria sobre nós mesmos e sobre o que o outro está pensando de mim, vai permeando toda a nossa vida em vários aspectos, né? E isso diz muito também das pessoas, por exemplo, que estudam, fazem um curso superior não baseado com os próprios desejos, com o próprio querer, e também acabam trabalhando, por exemplo, com isso. Quantas pessoas a gente conhece que se formaram, estão trabalhando, às vezes ganhando realmente, né, uma grana significativa, mas que não estão felizes naquilo que fazem. Porque aí, quando você vai pesquisar um pouco desse histórico, grande parte desse histórico de vida tá para atender essa expectativa aí, né, de outras pessoas colocadas ali. Então, quanto esse momento que a gente comentou, né, da adolescência sofrido, mas ele permeia ainda por muito tempo, dependendo do quanto essa pessoa não conseguiu se desvencilhar. Então, é bem complicado. Nossa, eu conheço um caso, é uma pessoa da minha vida particular, em que desde sempre a fala foi: ai, você é tão inteligente, você que vai salvar a nossa vida, você que vai dar uma casa pra gente, você precisa fazer faculdade para ter um bom emprego para comprar uma casa, não aguento mais pagar aluguel, etc. E esse é um Salvadora da discurso, pátria. pois é, e esse é um discurso massacrante, que fez com que essa Admite pessoa erros, né? questionasse todos os próprios desejos e que tivesse muita dificuldade de lidar com a possibilidade do erro. Assim, é incapacitante, né? E paralisante, né? É. Complicadíssimo. Vamos lá, então. E existe egocentrismo quando a gente fala, né, de expectativas? Eu acho que só existe egocentrismo quando a gente fala de expectativa. Porque a gente está falando justamente do que esse indivíduo espera a partir do que ele entende que da visão que ele tem de mundo, né? Do que é provável, do que é obrigatório, daquilo que é desejado e assim por diante. A expectativa ela só existe para quem espera, né? Ela, não sei se eu falei uma grande besteira, mas é isso aí. Não, eu só fiquei pensando, por exemplo, quando a gente comentou sobre quando os outros trazem pra gente, né, trazem pra gente a expectativa. Eu acredito que não se aplica, né? Mas Tô discutindo entendo. mesmo. Eu entendo. Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, né? No sentido de que assim. Vai ser egocentrismo? Sim, porque de alguma maneira, quando eu também penso na expectativa que o outro tem sobre mim, eu tô sempre me colocando numa posição de muito destaque, né? Eu volto a comentar daquele exemplo sei lá, às vezes tem alguém que tá estranho com a gente já começa a pensar, nossa, mas, ai, o que será que eu fiz? O que será que aconteceu? Por que fulano tá assim? E fulano às vezes tá pensando na morte da bezerra, aconteceu qualquer outra coisa, né? Esses dias teve uma colega de trabalho que ela veio me contar uma situação que eu achei muito curiosa, né? E hoje ela tá num cargo de gestão e ela assumiu a gestão há pouco tempo. E aí ela estava falando que uma funcionária dela chamou ela e falou assim: ô fulana, eu vim aqui te explicar, porque aquele dia, depois que eu te mandei aquele e-mail, você parou de falar comigo, né?
E aí ela veio e falou: "Ellen, mas eu nem lembrava, que e-mail? Por que que eu vou parei de falar com a menina? Isso não aconteceu", enfim. E aí eu fiquei pensando quantas vezes eu não sofri, eu não fiquei mal pensando a noite inteira, gerando um monte de expectativa com o superior, enfim, por alguma situação que vai ver a pessoa nem percebeu, não era tudo isso. Porque de fato eu estava sempre me colocando no centro da situação, e às vezes nem é isso, a pessoa nem lembra que eu estava existindo naquele momento. E eu realmente perdi o sono por causa disso. E eu acho que essa situação, ela ilustra muito isso, quando a gente também está falando de expectativa e sempre se colocar no centro, né. Vocês acreditam que egocentrismo todo mundo sabe, precisa definir? Acho que nunca custa nada dar uma rebatida no conceito. Vamos lá. Beatriz, Ellen. Par, Ah, é a Bia vai É, fazer isso par, topzera. é. Joquem, não? Não, vai Bia! lá, vai Vai lá, lá, vai lá. Bia! Eu jogo pra vocês duas, vocês estão falando, bom, enfim. Ego significa eu, centrismo, né, de centro, né? Então, eu como centro dos contextos. Claro que a gente só consegue enxergar o que quer que seja a partir da nossa perspectiva, né, do nosso lugar no mundo. Mas o egocentrismo, ele fala sobre referenciar tudo em relação a si mesmo, né? Então, acontecem coisas que não tem nada a ver comigo, mas ainda assim eu acho que tem a ver comigo. Eu acho que aquilo foi para mim, eu acho que aquilo tinha intenção de me afetar e assim por diante. E não às vezes só para afetar negativamente, né, mas às vezes até positivamente, no sentido assim: "Nossa, fulano acha que eu sou a topzera da galáxia", né, ou "Nossa, tudo que eu faço, todo mundo paga muito pau", enfim. Então não é só numa linha de uma coisa quase persecutória, de negativa, mas às vezes até de uma supervalorização daquilo que a pessoa realiza também, né. Porque ele estava Uhum. dando em cima de mim, é lógico. Não é que ele foi Uhum. simpático, não é que ele estava tentando ser educado, ele estava dando em cima de mim, eu tenho certeza. É, quando eu passo na rua, todo mundo olha, né, não é porque estava olhando para o semáforo, com certeza estava Não, olhando para mim. é, É. o sol Uhum. se levanta e se põe no meu umbigo. Isso vocês podem ter certeza, porque todos me querem ou querem ser eu. Quando eu comentei também da questão do outro, o que eu percebo também nas relações de trabalho, né? E que eu também acabo vivenciando, querendo ou não, em consultório. Então, você tem lá um chefe, um gestor, enfim, que chega e coloca X pontos no teu desenvolvimento, em X tempo, e que se você tiver esses pontos atingidos no seu processo de desenvolvimento nesse X tempo, você vai ter uma promoção, ou você vai ter um mérito, mas geralmente está vinculado a uma promoção, por exemplo, né? Uhum. Então vamos colocar de repente uma questão besta como besta não, né? Mas enfim, não um pool de coisas, mas uma coisa somente, sei lá, você precisa melhorar o seu inglês, né? E aí a pessoa efetivamente, né, não é tão básico, enfim, é só uma questão de melhorar, vai lá, começa a fazer mais aulas, enfim, começa de repente a trazer isso mais para o dia a dia, começa a falar mais ali com as pessoas, né, dentro com o inglês, e dentro do X tempo que foi combinado com esse chefe, com esse gestor, enfim, essa promoção não ocorre. Assim, onde entra o egocentrismo nisso? Ou se não tiver só a ver com egocentrismo, mas me fala um pouco da percepção de vocês sobre isso. Quando a gente fala de alguém estabelece todo um caminho para você trilhar, para você atingir uma expectativa que é da empresa e que é sua também, quando você chega nesse X tempo, houve um caminho, né, percorrido, houve uma entrega, mas não necessariamente houve o reconhecimento. A gente está falando de um acordo que foi quebrado, né? Aí eu não sei se entra tanto nesse aspecto da expectativa, porque existe um acordo que foi feito, né? Bom, essa daqui é uma condição para que isso daqui aconteça, né? A partir do momento que essa condição estiver coberta, pronto, tá aqui a consequência inevitável. Você gera no outro essa expectativa, É, né? Mas eu acho que ali
tá um pouco, assim, tem uma linha tênue entre expectativa e acordo, né? Porque quando eu viro para você e eu falo, olha, Gi, se você fizer isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso e isso, né? Eu tô acordando contigo. Não é que talvez, quem sabe, aconteça. É assim, se você fizer essa parte do trato, eu faço outra parte, então eu não tô nem falando de expectativa, eu tô falando de promessa, eu tô te prometendo, eu tô me comprometendo contigo. Eu acho que é diferente de uma expectativa, depende de como esse chefe falou para você. Se você sentou junto com ele no desenvolvimento de PDI, né, no seu programa de desenvolvimento individual, e você falou: "Quem sabe, talvez, se quando você fizer isso na companhia a gente tiver em determinado momento, pode ser que". Aí sim, você está gerando uma expectativa, eu não estou te promovendo, eu não estou falando Tô que isso é fazendo certo. promessas. Não estou te prometendo isso, eu estou te falando que a expectativa é essa, mas pode ser que ela não se concretize. E aí cabe à pessoa a lidar com ser resiliente, lidar com a frustração. Porque ela vai fazer a parte dela do plano, mas não necessariamente vai ter certeza que isso vai acontecer, que vai ter a recompensa no final. E isso é 100% expectativa, né? Que aí você está se doando para um propósito, você está lá, está se comprometendo, está fazendo aquilo, mas no fundo você tem que ter ali a. Você tem sempre tem que estar dosando a expectativa, porque pode ser que aquilo não aconteça. Pode ser que você esteja se doando para aquilo e naquele momento não vai vir como você quer. E um bom caminho para lidar com a frustração que pode, né, se eventualmente o que foi combinado não aconteça, é sendo resiliente. É para olhar para isso e pensar, poxa, não tive a vaga que eu queria, mas agora eu falo inglês. Né? Não tive a vaga que eu queria, mas eu me desenvolvi nisso, nisso, nisso. Quando a vaga surgir novamente, eu já vou estar preparada. Então, quando eu trago esse ponto, eu estou falando nesse sentido de não desenhar uma promessa. Agora, se o bate-papo que você teve com o gestor foi, se você fizer isso, automaticamente você tem isso, se a pessoa não cumpriu no final, ela está sendo desleal com você. Ela não está agindo conforme ela combinou. São situações diferentes, né? Eu acho que Uhum. justamente na posição do colaborador é que essa linha fica tênue. Porque muitas vezes o gestor ele fala, né? Bom, sem o inglês você não vai conseguir ser promovido, mas ter o inglês não é bastante para a promoção, né? São contextos diferentes. Mas a pessoa entende, bom, se eu tiver o inglês, certamente eu vou ser promovido. E aí onde se mistura essa sensação de criar expectativa porque me foi prometido versus criar expectativa porque eu entendi uma promessa naquilo que foi apenas uma fala, né? Quando eu comentei da questão do egocentrismo, eu vejo um pouco disso em algumas empresas mesmo, em alguns chefes mesmo, né? De repente ter ali algumas metas atingidas, mas não necessariamente saber ter esse bate-papo coerente, assertivo e também saber reconhecer, ou se não reconhecer, conseguir pontuar efetivamente o porquê não. Por conta de uma questão da empresa, por conta de que, de repente, não atendeu por, né, XYZ aqui, né, então, acabar também, esse gestor não tendo essa postura, né, que, enfim, a gente sabe, né, acaba, de repente, desmotivando em muitas pessoas. E eu achei muito bem colocada a sua questão de resiliência, porque não só, né, eu vou estar preparada, de repente, num próximo momento, num próximo momento que ocorrer essa promoção, mas também de compreender que eu não preciso ficar minha vida inteira aqui esperando isso acontecer. Então, eu acho, Gi, que você trouxe um ponto que é muito importante, né? Que é quando alguém propositalmente gera uma expectativa, né?
uma ilusão mesmo em alguém, sabendo que nunca vai conseguir cumprir com aquilo que trouxe, né, com aquilo que prometeu. Seja um chefe que cria uma meta que é impossível de alcançar e faz a pessoa trabalhar horrores, sabendo que nunca vai dar o que foi prometido, né? Então a gente está falando de responsabilidade sobre o sentimento do outro. Seja num relacionamento que você começa a fazer um monte de promessa para manter aquela pessoa com você, tanto amoroso, quanto fraternal, quanto de amizade, enfim. Então, a gente é uma linha muito tênue, né, entre você criar uma promessa, fazer com que a pessoa acredite numa ilusão, né, ou até mesmo de uma maneira, volto a repetir, proposital ou não proposital, né. Então por isso que é muito importante a gente sempre pensar quando a gente está numa relação com alguém, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente promete, sobre aquilo que a expectativa que a gente gera no outro, né. Percebo muito gestor com receio de desmotivar, criando expectativa falsa, né? Então, com receio de dizer, olha, eu preciso que você melhore, mas você não vai ter o resultado que você deseja, que é uma promoção, um aumento. Esse gestor vai e apresenta como se houvesse uma possibilidade que não existe. E aí, é nessa ruptura, né? Nessa preocupação em não desmotivar ou de causar um sentimento negativo no outro, é que cria-se a confusão de fato, é onde cria-se uma promessa que não tem condições de ser cumprida. Uhum. E aí eu acho que a outra pessoa, ela não tá nem criando expectativa, ela tá sendo enganada É, mesmo. É diferente, é. né, não é que ela confabulou uma história ou imaginou alguma coisa e desejou aquilo, enfim, ela tá sendo enganada. Alguém tá criando uma realidade para ela que não existe, né. Porque, é como foi colocado, né, uma linha muito tênue, né, Hum, porque entre você ter sido enganado e você acreditar que quem criou as expectativas 100% ali, foi só você, e esse sofrimento você precisa lidar sozinho, você precisa se resolver ali sozinho, é muito angustiante, porque fica somente na responsabilidade da pessoa, é que naquele momento, naquela conversa, teve toda uma promessa sendo feita, né, uhum. e que depois eu que lute, né. Ou pior, uma comunicação que foi toda evasiva e que não prometeu nada, mas prometeu tudo e deixou o outro para preencher as lacunas sozinho, e aí esse outro vai preenchendo com o próprio desejo, né? É quase como se fosse Uhum. conduzido a criar a expectativa. Uhum, Perfeito. exato. E eu acho que um dos caminhos que a gente até antes de gerar expectativa e para não causar confusão, é uma boa comunicação, né. Se você sempre questionar, eh, devolver o que você entendeu: "Olha, eu entendi que você me falou isso e agora eu tô esperando isso. Tá certo o meu entendimento?" Vamos fazer um alinhamento de expectativa, porque a minha expectativa é essa, qual é a sua? Né, então você trazer a gente trazer os questionamentos, o que a gente entendeu, deixar claro o que a gente espera e também questionar o que o outro espera da gente, né. Eu tive uma amiga minha que ela estava num relacionamento há muito tempo, enfim, e ela realmente tinha expectativa que o companheiro adivinhasse as coisas que ela queria, porque ela tinha um ideal de relacionamento muito assim, muito desenhadinho, e ela queria que a pessoa adivinhasse. E se ela tivesse que contar para a pessoa, meio que perdia a graça, perdia o encanto, Ah, sabe? não acontece com quase Ah, mas ninguém. Nunca, né? se eu tiver que falar, aí não é a mesma coisa, né? Uhum. E você É deixa o outro no assim, escuro, não cara, o resultado nunca é positivo. e não tem muito curso por aí de ler bola de cristal ou ler mente das Só em pessoas, né, se a psicologia que a gente gente tem essa não matéria. olha, pois é. Mas eu não eu tirei 0 na leitura de bola de cristal, Ah, eu não fui muito Putz, eu perita faltei, nisso, não eu lembrava, mas faltei. eu faltei nessas peguei aulas. DP nessa Então, daí. eu acho que, né, quando a gente consegue se colocar
e trazer de uma maneira muito clara as nossas expectativas, perguntar quais são as dos outros. E aí eu volto a repetir, né? Em todos os ambientes, seja numa reunião com alguém que você atende, né? Para trabalho, com seu gestor, com seus amigos, enfim. É muito importante ter sempre esse alinhamento de expectativa, deixar claro qual é a tua expectativa também, né? Porque assim a gente mitiga a possibilidade de se frustrar depois. Também não cai Perfeito. num limbo que às vezes conforme a gente vai se frustrando, a gente acaba se fechando, né? Aí vai totalmente por outro caminho. Não quero mais nada, não espero mais nada, não faço mais nada, porque eu nunca tenho nada em troca, né? E vai se fechando também para as possibilidades, né? É perfeita essa questão do alinhamento, e acho que não só quando a gente fala de promoção de empresa, mas em qualquer relação, mas assim, de tempos em tempos, esse realinhamento, né? Então, houve uma conversa hoje, daqui a 6 meses, dependendo do tempo que foi colocado para esse desenvolvimento, né? Poxa, depois de X tempo, ter novas conversas, colocar novamente em pauta essa conversa lá do passado, né? Então, quando você fala do melhorar a comunicação, é isso, mas está em constante comunicação sobre o quanto está a sua evolução nesse processo e o quanto a sua evolução está sendo reconhecida Uhum. por essa pessoa que fez, entre aspas, ali uma promessa, ou tentou enganar, ou qualquer outra coisa. Né? Então, não esquecer disso, porque aí, senão, entra num processo também querendo não de autossabotagem. Você fica ali só lutando, não realinha, não conversa, não coloca um X tempo para de repente ter uma conversa, se é tão difícil, né? Conversar com o chefe às vezes, e aí depois lá no final que tem esse resultado, né? Existem alguns contextos em que o alinhamento de expectativa ele não acontece com o outro, né? O alinhamento de expectativas, até pelo contexto específico, ele acontece com a gente mesmo. Então, por exemplo, se a gente tem um date de um aplicativo de relacionamento, né? Do Tinder, do Happn, do Bumble, do que quer que seja. Você não vai entrar em contato com o outro para alinhar a expectativa do outro, né? Você alinha essas expectativas consigo mesmo, de entender, ó, pode ser que eu vá nesse encontro e eu não vá com a cara dessa pessoa. Pode ser que eu vá e essa pessoa não vá com a minha cara. Pode ser que role alguma coisa, pode ser que não role, pode ser que o papo seja chato. Tudo bem, eu dou conta de lidar com esses cenários que não são necessariamente os cenários mais desejosos para mim, né? E fazendo essa mediação com a gente mesmo, porque a gente não vai entrar em contato com o outro num contexto desses para perguntar, tudo bem se a gente não beijar hoje? Sim. Eu acho que essa situação, né, Bi, ela é um exercício mesmo de tolerância à frustração. O quanto eu consigo me frustrar, porque é uma situação que você tem zero controle sobre o outro, né, sobre como isso vai ser. Você está totalmente às cegas. E vai ser esse tipo de situação que vai, auxiliar a gente a desenvolver resiliência também, né, eu volto a falar, porque eu acho que uma das maneiras para a gente lidar com a expectativa é ter resiliência, né, e ser resiliente não é ser persistente, não é continuar fazendo e não desistir. Ser resiliente é aprender com essa situação e tentar tirar algum proveito, algum aprendizado dela também, né. E olhar isso meio que com o copo meio cheio e não meio vazio, né. E quando a gente vai tendo tolerância à frustração, a gente vai se amadurecendo também nas situações e até mesmo que eu vou esperar nas próximas, né. Exatamente, porque numa relação que se inicia, por exemplo, falar sobre expectativa para o futuro é prematuro, né? É cedo. Às vezes as pessoas elas estão saindo há pouquíssimo tempo e já vem algumas conversas sobre para onde isso está indo, etc. E é cedo, né? Essas pessoas ainda não têm conhecimento suficiente para ter expectativa nenhuma, né? Ou para ter algo além da Uhum. expectativa. E aí, nesse ponto, a gente alinha expectativas lidando com o que está acontecendo naquele momento, tentando entender onde que a gente está pisando, tentando entender se para o outro a gente está na mesma sintonia, no mesmo passo. Então, estou me sentindo inseguro porque eu estou me envolvendo com essa pessoa e eu quero que essa pessoa se envolva comigo, mas não sei. Bom, deixa eu
alinhar para essa pessoa, deixa eu alinhar com essa pessoa, se essa pessoa está se comportando da mesma maneira que eu, né? Assim, eu não estou mais no aplicativo, você ainda está no aplicativo? E está preparado para receber a resposta. Tô sim, tô saindo com umas pessoas, né? Que isso pode acontecer, né, e eu acho que aí vai a beleza de saber lidar com as próprias expectativas, né, e saber dosar essa expectativa também, porque até o excesso e a ausência de expectativa podem ser aí alguns indícios de alguma questão até psicológica mesmo, né, de algo que Exatamente. não tá Pois bacana. é, o outro não vai se comportar de acordo com o nosso parâmetro, né? Então pode ser que eu, estando super envolvida, não queira sair com outras pessoas, e pode ser que o Joãozinho, estando envolvido, ainda assim saia com outras pessoas. É, a gente pode ter comportamentos diferentes, mesmo tendo sentimentos similares. E aí, se eu vou Uhum. preenchendo muito mais o espaço, tentando decifrar, tentando fantasiar, tentando colocar conteúdo ao invés do contato, né? O quanto que de fato eu tô me relacionando com o outro, ou o quanto eu tô namorando a minha própria expectativa. E aí, estar com a. Claro que todos nós vamos criar fantasia em algum nível, em algum momento, né? De novo, Hum. basta ser humano para ter expectativa. Mas se eu me relaciono muito mais frequentemente com as minhas expectativas, e isso vira uma ferramenta para eu me distanciar do mundo e do outro, etc., o quanto que de fato eu estou em contato com o mundo. E o oposto também é verdadeiro, né. Tanto o fato de você sonhar demais e você criar expectativa demais, a ponto de viver quase uma realidade paralela ou ficar nesse mundo que criou, e ao mesmo tempo falar: "Ai, já que nada dá certo, eu também não vou esperar nada de ninguém, nada da vida, não vou fazer nada por ninguém, porque eu nunca vou ser retribuída, nunca mais vou entrar no aplicativo de paquera, num aplicativo de relacionamento". Paquera eu pareci minha avó agora Eu falando, ia deixar né. passar, eu não vou negar para você não, eu ia deixar passar. Obrigada, É. obrigada amigas, né. Mas assim, você entra num relacionamento aí pra num aplicativo de relacionamento, e aí não deixe que não deu certo: "Ah, nunca mais quero porque eu não sirvo pra isso". Não, poxa, vamos aí dosar as expectativas, vamos tentar estar preparado, que às vezes antes de você conhecer o seu príncipe, você vai ter que beijar uns sapinhos, né, É, e isso faz parte. Isso faz parte. Quem entra no aplicativo tem que estar disposto a isso. Vai ter um cara super legal que vai gostar de você e você não vai gostar dele de volta. Vai ter um monte de situação, isso não só no Tinder, mas na vida de modo geral. E não é porque uma situação não deu certo que nenhuma vai dar. Vamos aprender com essa situação, né. Como agora quando eu vivenciar algo parecido, o que que eu aprendi com aquela? Como que eu vou dosando as minhas expectativas, né. Como que eu posso fazer isso de um jeito diferente? E pegar essa frustração e tê-la como um aprendizado, né, faz parte da vida, né, é normal. Imagina que vida chata que a gente ia ter se tudo que a gente quisesse desse certo, né, estralasse o dedo que nem o Thanos e metade do mundo desaparecesse, isso não vai De nós é acontecer, a né. Carol com K para que isso aconteça, assim, que ela faz a realidade dela, Olha. infelizmente. Mas até falando um pouco do que a gente estava falando antes de começar a gravar o programa, por exemplo, em relação a idealizar um parceiro ou uma parceira ideal, tal, de fazer lista de itens desejados, tal, né? Se a gente deixa as nossas expectativas muito inflexíveis, a gente deixa de conhecer e de se relacionar com um monte de possibilidades, né? a gente entra também num aspecto Uhum. de negação, né, que a gente tá É, falando da questão dessa ausência, então você nega essa realidade, nega sentimentos, nega emoções, acreditando que você está se protegendo, só que aí quando você entra nessa proteção, você não só se protege de uma decepção que você teve com alguém que te fez, né, sofrer num determinado momento, você também se fecha para conhecer alguém interessante em algum momento ou para simplesmente ter relações mais saudáveis com outras pessoas. Então, o fechar, o se negar a tudo isso também traz consequências negativas, e essas consequências negativas as pessoas não mensuram. Elas acabam entrando somente nesse viés de só conseguir mensurar a dor que eu não quero passar mais, né? E que é negar esse Uhum. aprendizado, essa resiliência que foi posta já.
E aí eu pego e eu topo uma dor Exato. já conhecida, que é a do sentimento de rejeição, de isolamento, de solidão e assim por diante, né? Uhum. E eu não quero mais entrar em contato com isso, então eu só vou ter, né, relacionamentos rasos, não vou ter mais relacionamento nenhum, porque essa é a minha vida a partir de agora. Não é bem por aí. E você está negando também com isso. E a gente fala de diversos processos, né, de aprendizagem, de desenvolvimento mesmo, que a pessoa, diversas etapas, na verdade, né, que a pessoa está pulando. Né? Não tem como. Sem dúvida. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. O que a gente faz com tudo isso que a gente falou até agora? Bia, adorei que você falou da Carol Conká. Tomara que as pessoas também estejam assistindo Big Brother. Quem não estiver assistindo Big Brother e estiver assistindo WandaVision, já vale também, né? Porque a gente tá falando aí de criar suas realidades paralelas. Ela faz a realidade dela. Bom, eu acho que sempre que a gente pensa, né, em expectativa, é sempre contrabalancear com a realidade e sempre tentar, né, fazer essa dosagem, porque se a gente sempre faz alguma coisa esperando outra, né, se eu sempre tenho se eu vou traçando o meu caminho, sempre esperando alguma coisa, pode ser que essa coisa não venha, né. E não, ou pode ser que não venha do jeito que eu quis, do jeito que eu desenhei na hora que eu desenhei. Se eu conseguir fazer sempre essa dosagem, né, entre o que eu desejo, o que acontece, eu vou conseguir dominar um pouco melhor a frustração, eu vou conseguir tolerar um pouco mais isso, porque no fundo, eu sabia que talvez não fosse acontecer daquele jeito, e eu tô aberta para curtir o que veio, né, não é porque não veio como eu desenhei ou como eu desejei, que não vai ser bom, né. Então eu acho que se a gente conseguir caminhar nisso, vai ser um caminho bom, né, vai ser um caminho Até porque interessante. na vida o que acontece do jeito que a gente espera, né? Bem por aí. E também conseguir ter uma compreensão dos sentimentos todos envolvidos, né? Então, quando a pessoa fala, eu me senti frustrada, eu me senti. Tá, mas além disso, né? Então, retomando um pouco do que a gente já falou. O que mais que você sentiu? Poxa, eu fiquei triste, eu fiquei com muita raiva daquela pessoa que me falou isso e depois não aconteceu. Então, conseguir também compreender melhor quais são os sentimentos envolvidos, conseguir nomear isso, que também já ajuda muito. É um passo muito significativo você conseguir compreender o que você está sentindo, o que está acontecendo dentro de ti, né? Falar que está frustrado, ok, é isso mesmo, mas dentro desse saco frustração tem um monte de outras coisas, né? E é importante você conseguir compreender e até também fazer assimilações sobre a sua vida como um todo. Então, hoje você está se sentindo assim, que outros momentos também você já se sentiu assim, o que teve, se está tão difícil de repente conseguir ter esse aprendizado agora, mas o que teve talvez num outro momento que dá para fazer algum tipo de comparação e conseguir tirar algum tipo, né, de aprendizado, de ponto positivo sobre isso. Se você olhar para o sentimento, se você olhar para como você está naquele momento e tirar um pouco o foco da situação em si, do ocorrido em si, dá realmente para você conseguir mergulhar um pouquinho mais fundo e ter uma compreensão um pouco maior, né? Eu percebo algumas pessoas que criam a expectativa, né? Muito baseado numa fantasia de controle. Então, se eu seguir todos esses passos, a conclusão inevitável vai ser obter aquilo que eu desejo, né? Então, eu estabeleço os requisitos e eu estabeleço o prêmio e eu não abro espaço para pensar em outras possibilidades de consequência. Eu não vou considerando o que está acontecendo no momento para manejar as minhas expectativas ou para considerar ou para mudar a rota mesmo, né? Para repensar qual vai ser a minha estratégia para chegar onde eu quero. E aí, nessa brincadeira, né, a gente cria essa fantasia de que se eu seguir tais passos, eu vou ter tal consequência. A gente faz isso para tentar criar para nós mesmos um senso de segurança, e etc. E quando essa expectativa não se realiza, a gente fica se sentindo inseguro diante do mundo, né? Todas as regras que eu conhecia, nenhuma delas é válida. Eu sempre fiz tudo certo, eu segui todos os passos e não consegui o que eu queria. E aí a gente deixa de reconhecer quais foram as coisas que a gente obteve nesse trajeto, ou quais foram as coisas que a gente negligenciou nessa rota.
né? É importante estar em contato consigo e entender também a motivação por trás daquela expectativa. Se é uma expectativa que a gente cria para trazer um senso de segurança, se é uma expectativa que a gente cria para criar um senso de recompensa e assim por diante, até para entender de que maneira lidar com essa frustração e se prevenir em eventos futuros, né? Perfeito, isso mesmo. E eu acho que também algo que a gente deixa bem registrado, né, que é importante a gente sempre lembrar, é a questão de alinhamento de expectativa, tanto com a gente mesmo, quanto com o outro. E se essa expectativa for com o outro, o único jeito de alinhar é conversando, né, através da comunicação, porque a bolinha de cristal nem sempre está funcionando, né, nem a nossa, nem da outra pessoa. Então é muito importante sempre alinhar, sempre conversar, trazer um pouquinho disso, né, do que eu quero, do que eu acho que você quer, de como que eu tô sentindo na situação, né. Uhum. E por mais que venha aquela frase, né, do: "Ah, mas se eu falar não vai ter graça, né, não vai ser a mesma coisa", é compreender muito esse aspecto do outro, né. Então, mesmo que, se fale, se verbalize exatamente aquilo, por exemplo, que se quer, e o outro atenda, né, a essa necessidade, ele sempre vai atender também a forma dele, a maneira dele, né. Então, a outra pessoa também não vai atender em 100% exatamente também como que se quer. Então, não ter esse medo de dialogar, não ter esse medo de colocar para fora essa questão, porque o outro também ele vai decidir quando, como e de que forma ele vai atender a isso que foi colocado na discussão. E entre, não tem graça se eu falar e o outro realizar, e eu ficar por e eu ficar com raiva porque o outro, não fez o que eu esperava, que eu nunca comentei, eu prefiro ser É, chata do que ficar com raiva, assim, minha sim, preferência raivosa, pessoal, vai de rancorosa. cada um. Pois É. é, assim, porque raiva a gente vai passar de qualquer jeito, mas o nível da raiva vai ser diferente, né, porque você pode ficar um pouco bolada, mas com aquilo realizado, ou você pode ficar bolada e com aquilo não realizado. É escolha. Bom, a gente chegou no momento do terapia de grupo, que é o momento em que a gente reúne dicas de filmes, de séries, de livros, de documentários, de podcast, do que quer que seja, para manter a discussão rolando. E aí, gente, o que vocês trouxeram? A Vênus trouxe São Beato. Tem um filme, eu trouxe na verdade 2 filmes, né, a louca dos filmes. Um já faz muito tempo que eu vi, então eu também não vou entrar muito em detalhes, até porque eu não vou ficar dando muito spoiler, né, se vocês quiserem também complementar, fiquem à vontade. Mas é Como Perder um Homem em 10 Dias, né. Então o próprio, né, título do filme já fala bastante sobre expectativas. E aí o quanto isso de repente vai ser atingido no final ou não. É uma comédia romântica, super mamão com açúcar, dá pra ver numa tarde aí super rapidinha. E um outro filme mais atual, da Netflix, Como Perder um Homem em 10 Dias, eu não lembro se é na Netflix, eu acho que tinha. Está na Netflix e é um filme de 2003, eu acho que boa parte da população mundial já assistiu, mas, né, sempre existe um outro Sim, que não. exato. E o outro que eu tenho é Amor Garantido, que é da Netflix, né, e conta a história de um médico, fisioterapeuta, não me lembro, mas enfim, ele tem um site web chamado Amor Garantido, que ele garante que você vai ter o seu amor verdadeiro em X encontros, 1.000, 2.000, não me recordo agora. E aí ele passa por todos esses encontros e ele não tem o tal do amor verdadeiro. E aí ele procura uma advogada, né, e aí os dois fazem o papel principal, aí os dois, enfim, começam a se encontrar, a se conhecer, enfim. É bem bacana, é bem gostosinho de ver. E aí, essa advogada, ela é bem cética em relação aos relacionamentos e tudo mais, principalmente sobre os aplicativos, e para conseguir dar conta do caso, ela entra, né, no site, faz o cadastro e começa a ter diversos encontros. Então você dá bastante risada, até porque é uma coisa bem condiz com a realidade
do processo, e como que também eles vão desenhando, né, acho que o bacana é isso, como que eles vão desenhando a expectativa que tanto ele como ela tem dessa questão do amor verdadeiro, de um amor que se tem, enfim, do quanto isso vai sendo construído também ao longo do filme. É bem bonitinho, bem bacana e fala bastante também de expectativas aí. Não é um tema central, mas cabe bem no que a gente está falando. Tem uma série na Netflix, que é da Netflix, Nada Ortodoxa. Eu acho que essa traz o viés que é muito doloroso, que é você viver sobre a expectativa do outro. Narra a história de uma jovem que viveu numa comunidade ultra-ortodoxa, e aí ela segue todos os costumes, enfim. E todos os costumes que a família dela tem sobre ela. E ela vai mostrando ela saindo um pouco dessa expectativa, se rebelando um pouco sobre isso, e o quanto é doloroso, e o quanto é conflitante, porque a verdade do outro, a realidade do outro também passou a ser a dela. E o processo de culpa que ela vai sentindo, mas ao mesmo tempo de liberdade. Então é muito bonito acompanhar essa narrativa e é muito triste ver o quanto você viver sobre a expectativa do outro pode ser destruidor. É linda, né, a série. Falando de, fotografia, né, gente, é sensacional. Muito, muito, Não muito só bom. isso, né, o enredo mesmo, Ai, é as tudo, né. escolhas é muito Joga fotos, Google Fotos, nada ortodoxa, só por ali você já eu trouxe a primeira contribuição que eu trouxe é o livro Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Tem várias adaptações diferentes para o cinema, para séries, tem filme que se passa nos tempos atuais, tem filme de época, tem tudo, né, tem história em quadrinho, tal. E o Grandes Esperanças, que em inglês seria Grandes Expectativas, conta a história desse menino muito pobre, que é criado pela irmã, super abusiva, e pelo cunhado, que é um bananão, mas de bom coração. Quando ele é criança, ele tem ali um evento traumático, em que ele encontra um fugitivo da prisão, e alimenta o cara e etc. E aí depois ele começa a frequentar, são eventos não correlacionados, né, mas que são próximos. Ele começa a frequentar a casa de uma mulher muito rica, que tem uma menininha como filha adotiva, e essa mulher começa a utilizar ele como sujeito de experimento para a menininha aprender a encantar, né? E aí ele cresce, né? Acabam-se as relações entre ele e essa mulher e essa menininha. E aí, quando ele está um pouco mais velho, ele recebe uma herança desde que ele se torne um cavalheiro, né? Então ele ganha uma grana para ir para Londres, para receber educação formal e etc. Ele era muito pobre e com essa herança ele vincula as duas histórias, né? Ele com a idosa maluca e a menininha, e ele cria toda uma fantasia, ele cria expectativa de que aquela herança é uma maneira misteriosa dessa senhora prepará-lo para que ele seja o cara certo para a menina, né, que tem a mesma idade que ele. E mesmo ele questionando várias pessoas, e as pessoas deixando claro para ele que as expectativas dele são infundadas, ele se apega a essas expectativas e aí ele lida com as consequências de ter apostado nessas expectativas, né? Dizer mais do que isso é dar spoiler, apesar de ser um livro que tem 300 anos, né? Uma história bem conhecida, uma história super interpretada para o cinema, para seriados, etc. Mas é isso, a gente acompanha o Pip vivendo as consequências inevitáveis de apostar numa expectativa. Né, a grande promessa de que ele seria um grande cavalheiro e conseguiria o amor da mulher que ele queria e assim por diante. A outra sugestão que eu trago é o livro Na Praia, do Ian McKean. É um livro curtinho, que tem 128 páginas, né? A edição que eu tenho aqui é da Companhia das Letras, eu não sei se tem outras edições. E aí conta a história desse casal recém-casado que vai para a lua de mel. E aí, na lua de mel, eles descobrem que as expectativas que eles tinham de intimidade, de futuro do casamento, estavam totalmente desalinhadas.
totalmente desalinhadas. Mas eles se amam muito, mas as expectativas estavam 100% desalinhadas. E como é que você faz quando você descobre, né? Eu não lembro, acho que a história se passa na década de 50, 60, não lembro mesmo. Na década de 60, isso aí. O que você faz quando você descobre, na lua de mel, que as expectativas que você e o teu parceiro tinham, ou você e a tua parceira tinham, estavam 200% divergentes. E aí esse é um livro esse livro ele não se resolve, né? Ele não fala como é que eles resolvem esse conflito, mas apresenta ali essas duas pessoas, esses dois seres humanos complexos lidando com a intensidade, com a gravidade disso. Aí uma outra contribuição é uma série que eu amo, que é Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série musical, então eu sei que não é todo mundo que vai curtir. É a história da Rebecca. É uma série muito legal que aborda vários aspectos de saúde mental. Então, né, tem diagnóstico ali mais pro final da série, o diagnóstico adequado e o tratamento, mas vai lidando com as relações que ela estabelece, etc. E a série começa com ela hiperidealizando um cara com quem ela namorou na adolescência, né? Então a vida dela estava toda desandada, ela estava super deprimida, ela não gostava mais do trabalho dela, não gostava da vida que ela vivia. Trombou com o Josh na rua e ele falou o quanto ele gostava do lugar onde ele morava, da vida que ele estava vivendo. E ela, na fantasia, né, ela cria 1 milhão de expectativas de que se ela for morar no mesmo lugar onde o Josh mora, e se ela conseguir ficar com ele, todos os problemas dela estariam resolvidos. Aí o que ela faz? Ela abandona a vida dela inteira e vai para esse lugar no meio do nada, viver uma vida em função dessa pessoa que nem tem uma relação com ela, né? E aí é uma série de comédia, então tudo é muito engraçado. Você vê ela fazendo coisas malucas por conta dessa ideia fixa, dessa idealização, dessa expectativa que ela cria em relação a um relacionamento com o Josh, né? Sem considerar em nenhum momento que ele tinha vida, que ele tinha relacionamento, que ele tinha coisas que ele fazia, que ele gostava, que ele não gostava. Então, é uma série bacana porque não é incomum, né? A gente faz isso, a gente cria expectativas em relação ao outro sem considerar quem é esse outro, né? Crazy Ex-Girlfriend está inteirinha lá na Netflix, se eu não me engano, né? Se muito falta a última temporada, mas é uma série muito gostosinha de assistir. E aí, por último, eu vou trazer uma série assim, bem dura, que é Succession, né? Não é o tema, expectativas não é o tema central de Succession. Tem um elenco maravilhoso e a trama é sobre um império de telecomunicações, né? Então, esse patriarca que tem cujos filhos, né, têm a expectativa de tomar esse império para si, e esse pai que manipula esses filhos, né, que vai brincando com essas expectativas, e a que ponto eles chegam para realizar essas expectativas, né, para dar conta dessa percepção de herdeiro, né, e o quanto que decepcionar essa figura paterna é brutal. Succession tem na HBO. É isso. Esse foi o podcast Ato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro. Sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para saber mais sobre nós, o que fazemos e para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Até. Beijo. Beijo de luz. Gratiluz. Não. Só beijos. Só beijos. Só beijos e até semana que vem. Até.